aqui? Como é que estão as coisas? Tudo bem? Não nos falamos há muito tempo via vídeo, né? Mas hoje eu quero trazer um assunto que eu tenho trabalhado nos últimos tempos, né? Um assunto que tem me deixado um pouco fora da internet. Claro que vocês têm me visto toda semana no programa Regime, que nós estamos trazendo convidados sensacionais. Tá aqui no nosso canal, quem quiser acompanhar. Conversa com várias pessoas, inclusive internacionais, grandes nomes do judô nacional e internacional. Então nos acompanhem aí toda segunda-feira às 21h30, tá? Mas hoje o que tem me mantido fora da internet, na verdade, é o nosso trabalho de reconstrução do nosso projeto social, o Geração Tatame. E muita gente vem me perguntar como que funciona o Geração Tatame. Eu mesmo acabei de falar que ele é um projeto social, né? E na verdade ele meio que não é. Então eu resolvi fazer um vídeo baseado no material que a gente produziu do Geração Tatame para explicar um pouquinho como que funciona o Geração Tatame, para todo mundo que tiver interesse, inclusive, na ideia, para poder nos apoiar de alguma forma, ou quem sabe fazer parte dessa grande estrutura que é o Instituto Geração Tatame. E a partir das próximas semanas eu vou soltar vídeos das nossas visitas aos nossos projetos sociais, aos nossos muitos projetos sociais que fazem parte dessa rede que é o Geração Tatame, tá certo? E para vocês acompanharem de perto o que são exatamente essas grandes, gigantescas estruturas, porque eu falo gigantescas, algumas são gigantescas de fato, mas algumas outras não são tão grandes de tamanho, mas são grandes no trabalho que elas fazem dentro daquelas comunidades de situação alta vulnerabilidade social, que é o termo do momento e eu acho que é um termo muito adequado. Então vem comigo, eu vou abrir a minha tela aqui do Keynote, vou expandir essa tela aqui pra gente começar a falar do Geração Tatame. E aqui a gente tem já o lema do Geração Tatame, que é o Escolha o seu caminho. Acho que é muito prudente esse lema, porque nós acreditamos que a gente tem que dar ao cidadão de alta vulnerabilidade social aumentarem as chances dele de escolherem um caminho, principalmente um caminho no qual, quem sabe, ele seja protagonista da sua vida. Isso é muito relevante para nós e é o que nos move o tempo todo, né? Essa primeira página fala um pouquinho dos números do judô, o número de praticantes do judô pelo mundo, o número de praticantes de judô no Brasil. Hoje somos mais de 2 milhões de praticantes no Brasil. É realmente um número muito grande de judocas. Claro que esses números são pré-pandemia, né, senhores? Pós-pandemia eu não sei, até porque o judô foi uma das atividades que mais sofreram com a pandemia, tá? Mas pré-pandemia nós éramos mais de 2 milhões. E são mais de 28 milhões de praticantes de judô pelo mundo. É muita gente. O ano da criação do judô, a primeira Olimpíada, e falando um pouquinho sobre o próprio judô, né? E aqui falando que a Unesco e a OMS indicam o judô como o melhor esporte para crianças e adolescentes, tá? Características que determinam principalmente o judô com essa capacidade, a gente tem algumas ali: controle muscular, disciplinar, melhoramento dos reflexos, desenvolvimento de raciocínio e de concentração. Mas existe uma que eu não coloquei ali, que eu acho que é super importante, que é a capacidade de pensar em unidades de tempos menores. Poucas atividades conseguem gerar isso no ser humano em formação. O judô é uma delas, tá? Então a gente passa a pensar mais rápido. Na verdade é resolver tomar decisões em unidades de tempo cada vez menores. Isso é fabuloso. Uma das grandes características do judô. E aqui a gente fala um pouquinho do Tatame Judô Clube, né? Foi fundado pelo meu pai em 1969. Mais de 50 anos já, né? Nós vamos fazer, já estamos indo para 53 anos. Olha que doideira. 52, né? 53. Ano que vem vamos para 53 anos. Muito louco isso, né? E formamos, já passaram pelos nossos dojos. A gente tem uma média mais ou menos de pessoas que já passaram pelo nosso dojo, de mais de 220 mil pessoas, né? A gente já teve muitos projetos, uma estrutura muito grande dentro das unidades do SESI em Minas Gerais, por exemplo, e formamos mais de 60 faixas pretas, né? Estamos formando mais alguns agora esse ano, então não está nessa lista ainda dos faixas pretas, não. E o que é o Instituto Geração Tatame? Muito na ideia de realizar o sonho de levar
essa proposta de judô, que é o tatame, para mais pessoas, e principalmente aquelas que não tenham condições de pagar por isso, é que surgiu essa ONG, que é o Instituto Geração Tatame, né? Principalmente para difundir esses valores do judô. E antes da pandemia, mais de 1.600 pessoas, crianças, faziam aula e adolescentes faziam aula nos nossos projetos gratuitamente. Isso são 1.600 famílias afetadas pelo judô de alguma forma. Nós temos 17 projetos parceiros hoje e temos 25 núcleos físicos, ou seja, tem projetos que tem mais de um núcleo. Tá? Aqui tem o que são a nossa missão, nossa visão e os nossos valores, né? Principalmente os valores, eu gosto muito deles, que são a responsabilidade social e sinergia na nossa gestão pessoal, a transparência e a sustentabilidade na nossa gestão financeira, a metodologia moderna e flexível na gestão esportiva e o bem comum. Então o próprio Gita Kyoei, ele vai estar dentro da nossa estrutura de valores, ou seja, o bem comum ele tem que ser levado em consideração o tempo todo. E o bem comum às vezes é muito confundido com o bem de todos, é impossível o bem de todos. O bem comum é aquele bem que afeta o maior número de pessoas possíveis, sempre. Isso é muito relevante nessa visão filosófica dentro dos princípios fundamentais do judô, né? Claro que um dia, como visão, nós queremos ser o maior e mais independente instituto do judô social nacional. Independente é um termo muito importante, vocês vão entender por quê lá na frente. Como que funciona o Geração Tatame? Nós fechamos parcerias com projetos sociais do terceiro setor ou com prefeituras e secretarias que já tenham o judô entre as suas atividades ou aquelas que desejam ter o judô para oferecer suporte técnico ou fazer a implantação completa do esporte. A gente sabe que muitas estruturas às vezes não tem como ter o judô, que é uma área muito específica, e às vezes eles conseguem até um professor, mas aquele professor ele vira um cara que atua unicamente ali naquele projeto, e se ele recebe uma proposta melhor, ele sai dali e não deixa um sucessor. Isso é nesse aspecto que o Geração Tatame vem contribuir, dar um norte para o projeto como um todo, de visão de projeto, ok? O trabalho então ele é estruturado visando alinhar expectativas e objetivos e damos início a uma capacitação e suporte dos professores que já estão no projeto ou indicamos um sensei da nossa confiança e intimidade com a nossa metodologia. Se for do interesse do projeto, os atletas de destaque são convidados a treinar nas nossas academias e a frequentar os outros projetos parceiros do Geração Tatame, mas o judoca se mantém filiado ao seu projeto original, isso é muito importante, e continua treinando naquela comunidade. Isso por quê? Porque nós entendemos que aquele judoca que consegue dar um passo à frente, mas ao mesmo tempo continua naquela comunidade, ele se torna uma referência, mais do que um professor. O aluno destaque, ele é uma referência para os colegas, a gente acredita nesse processo, de que aquele cara tem que se manter naquela comunidade, também para valorizar não só aquela comunidade, mas aquele projeto em si. Aqui a gente não está para roubar aluno de ninguém, muito pelo contrário. A gente está para apoiar esse aluno onde ele está. Se a nossa equipe de trabalho entender que esse aluno pode se tornar um atleta de rendimento ou talvez um professor, aí ele vai passar por um trabalho de profissionalização, que é, no final das contas, o nosso grande objetivo. Fazer com que todos os nossos professores dos projetos sociais tenham advindo dos seus próprios projetos de origem. Porque ninguém melhor do que um cara daquela comunidade para entender as necessidades e as dificuldades que nós temos ali dentro. Como que o Geração Tatame pode apoiar? O que a gente faz para ajudar, no final das contas, né? A gente oferece um suporte técnico para os professores dos projetos. A gente tem uma equipe com mais de 50 anos de experiência e a gente tem preparador físico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, advogado, todo mundo faixa preta de judô. Todo mundo tentando levar a qualidade desses valores extras para o professor do projeto e obviamente para as crianças em algum momento, né? Então, nós também contamos dentro da nossa equipe de trabalho com faixas pretas, professores que são formados dentro de projetos sociais que nós damos aula, por exemplo. Eu vou citar alguns deles durante o decorrer disso aqui.
Isso se conecta diretamente para entender a necessidade daquele público-alvo. Eu nunca fui de projeto social. Na verdade, eu treinei numa espécie de projeto social, mas eu não sou de projeto social, né? Eu não nasci de família rica, né? Meu pai e minha mãe ralaram muito para poder... eles nasceram em famílias mais pobres, mas eu não. Eu nasci numa família que tinha condições de me dar as coisas. Claro que eu nunca fui rico em nenhum momento, mas nem passei longe perto do que hoje os meus alunos de projeto me relatam como se fosse o dia a dia deles. E eu imagino que muitos dos senhores que estão me assistindo não fazem nem ideia do que se passa nessas comunidades. Como eu estou lá quase todos os dias, então em alguma dessas comunidades, pessoas sem geladeira, há pessoas que vivendo com a vulnerabilidade o tempo todo. As histórias são muitas, em algum momento eu vou parar para contar algumas delas nesse período que eu vou falar mais dessa parte social do tatame, ok? A gente também entra nos projetos com tatames, às vezes com judogis e faixas usadas que a gente recebe muita doação, principalmente para o desenvolvimento inicial do projeto, né? Até o projeto ganhar força e aí caminhar sozinho com as suas próprias pernas. A parte mais importante é que essa equipe multidisciplinar ela capacita não só os professores, mas também toda a equipe envolvida dentro daquele projeto para lidar com a situação do judô. A gente tem uma capacitação anual que a gente entrega a esses professores muito mais experiência para lidar com essas situações desse dia a dia de projeto que não é a mesma coisa de uma situação de uma academia tradicional, certo? E como você pode ajudar o Geração Tatame? Essa é uma grande pergunta, muita gente às vezes me faz essa pergunta. Acho que a primeira coisa é divulgando a nossa proposta. Nossa proposta é uma proposta muito diferente de tudo que tem por aí. Porque nós não somos necessariamente um projeto social. O Geração Tatame é uma instituição que apoia projetos sociais. Então isso é muito diferente. Então, visitar os nossos núcleos, divulgar as nossas ações, engajar com o nosso trabalho e dos nossos parceiros dentro das redes sociais. Isso é absolutamente muito relevante e é uma coisa que eu gostaria de cobrar mais de todo mundo que está me assistindo. Tá? Engajar com os nossos alunos dos projetos, com o Instagram deles, por exemplo, porque através desse nível de visualização, com o Instagram mais bombado, esses caras às vezes conseguem viver por si próprios dentro do judô. A gente não entende que hoje esse poder está nas nossas mãos, porque nós podemos acessar diretamente essa pessoa. Então esse tipo de engajamento é absolutamente relevante. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é trabalhar nos nossos projetos, né? A gente precisa de voluntários em qualquer área profissionais, tá? Em terceiro ponto, com alguma coisa que você produz. Os meninos dos projetos sociais, eles precisam... Tem comunidades que a gente está, que eles precisam literalmente de tudo. Tudo. Precisa de telha para casa, para cobrir a casa deles, que às vezes não... Quando chove lá dentro. Tudo que vocês imaginarem, tá? Quarto, através de doações financeiras. Claro, o dinheiro é o que move às vezes as situações. A gente tem muito caminhos, doações pontuais, apadrinhamento de judocas, contribuição nos nossos financiamentos coletivos, nas nossas ações sociais que a gente faz, como rifas e situações desse tipo, ou nos nossos projetos através do sistema de dedução de impostos. Dúvidas frequentes que existem sobre Geração Tatame. Se ele é um clube ou um projeto de judô. Não somos. Nem clube, nem projeto. E mais do que isso, o Geração Tatame não é filiado a nenhuma entidade de organização esportiva. O Geração Tatame não é filiado a nenhuma dessas entidades. O Geração Tatame não é filiado a nenhuma liga, o Geração Tatame não é filiado à federação e não vai ser. Nós queremos ser independentes, nós queremos ser em prol do judô. Os nossos projetos, eles são filiados. Muitos à liga, tem projeto filiado à federação, mas nós não somos. Para exatamente ter a autonomia e a legitimidade para lidar única e exclusivamente com o judô. É uma isenção política que a gente faz. E outra pergunta que muita gente me faz é se a Geração Tatame apoia qualquer projeto ou atleta. Nós estamos prontos para apoiar. Tá? Estamos prontos para apoiar o atleta até quando ele sai do Geração Tatame. Se a gente conseguir, por exemplo, pegar um desses alunos, a gente está no processo de tentar levar esses alunos para
um projeto maior, né, um clube maior, se não for contra as ideias do clube, o Geração Tatame vai continuar apoiando esses alunos, né, dentro do possível. Nossa ideia é manter esse vínculo, tá? Por sermos completamente independentes. Quais são as nossas parcerias atuais? A mais antiga é o Projeto Colmeia. O fundador do Tatame, meu pai, ele começou lá no Colmeia, hoje quem tá lá é o Kleber, né? E é nosso mais antigo projeto social. Ele é em São José da Lapa e a gente tem alguns números. Hoje a gente atende em torno de umas 40 crianças lá, adolescentes e crianças, né? Aqui só tem os adolescentes na foto, mas a gente atende uma turma legal lá. Mas esse projeto, inclusive, é um projeto que está ampliando agora para o próximo ano, tá? Então tem um volume muito interessante. O Amigos do Judô, que talvez seja o único projeto nosso mesmo, né? Que ele fica em Lagoa Santa, é comandado pelo meu pai, tal, e também já chegou a atender mais de 100 crianças. Hoje esses números são um pouco esquisitos porque pós-pandemia tá tudo recomeçando, né, gente? Mas já chegou a atingir mais de 100 crianças. Cidade dos Meninos, que provavelmente é o nosso maior projeto em grandiosidade, assim, ou um dos dois maiores, pelo menos. A Cidade dos Meninos é uma estrutura que tem em Ribeirão das Neves, e essa foto que vocês estão vendo aqui é a foto do dojo lá. E essa é só uma das turmas que a gente atende lá, certo? Então a gente tem muitas turmas. Hoje, nessa retomada, que a gente retomou lá tem mais ou menos um mês e pouco, a gente atende hoje, no momento, na retomada, 120 crianças. E lá no normal, há 2 anos atrás, nós atendíamos 350 crianças gratuitamente, só lá. Entendeu? Então é uma estrutura maravilhosa, certo? Hoje quem comanda a Cidade dos Meninos dentro do judô, é claro, obviamente a gente tem uma parceria gigantesca com a própria estrutura. A Cidade dos Meninos é muito grande, ela chama Cidade dos Meninos, não é à toa. Eu já até gravei o vídeo de lá e vocês vão entender que aquilo ali é uma cidade mesmo. É uma cidade com ruas, é como se fosse um bairro de uma cidade grande. Sem brincadeira, é uma estrutura sensacional, sensacional mesmo. Mas quem comanda hoje lá é o Sensei Clédis Rosa, o Clédis que faz parte da nossa estrutura do Geração Tatame, e ele iniciou no judô na Cidade dos Meninos. Isso é que é maravilhoso. Isso que a gente enxerga é a verdadeira representatividade, né? Então é sensacional quando acontece isso. O outro projeto gigante que nós temos chama-se Providence. Ele chamava o Projeto Providência, e é um projeto também da Divina Providência, que é da Igreja Católica aqui em Minas Gerais. Ele tem 3 unidades gigantes, 3 que nós trabalhamos com judô, né? Que é o Taquaril, a Vila Maria e a Favelinha, que é a Serra, né? E, cara, a estrutura é tão grande lá no Providência, eles nos dão um apoio tão absurdo, que de lá é que surgiram muitos dos grandes nomes hoje que nós formamos dentro do Geração Tatame. Então são 3 unidades, eles devem atender nessas 3 unidades mais de 1.500 crianças no geral. E a gente atendia no judô mais de 300 também, só no Providência. Então é uma estrutura bacana, que vai estar com um professor novo agora, para o ano que vem, que é o Sensei Marcos Vinícius, né? A Tatame Socrim é um projeto que a gente tem em Ribeirão das Neves, tá? Numa estrutura que chama o Projeto Socrim, e lá a gente tem uma parceria, inclusive, no nome, como Tatame Socrim. Ela fica lá no bairro Veneza, tá? E é uma estrutura muito bacana e que tem um trabalho de judô muito característico, muito da essência do judô, né? Uma galera forte, uma galera boa, muitos grandes nomes de judô, muita gente que parou de treinar às vezes na Cidade dos Meninos, que lá vai até uma determinada idade, deu continuidade no projeto ali na Socrim. O Arte pela Paz, que é um projeto do meu grande amigo Anderson, inclusive, lá em Esmeraldas. O professor responsável também é o Clédis, tá certo? E a gente tem lá um monitor também. Lá a estrutura também é um projeto que está cada vez crescendo mais. Um projeto que parece que vai dar saltos muito grandes de estrutura e nós estamos muito ligados a ele desde o início do projeto lá em Esmeraldas, né? Então,
É um projeto que a gente gosta muito, que a gente tem muito carinho e que com certeza vocês vão ouvir falar muito ainda desse projeto Arte pela Paz. O Anderson, que é o nosso parceiro lá, já trabalhou com o padre Fábio de Mello, então ele tem também muito acesso à Arquidiocese de Minas Gerais. Esse é um dojo de uma grande amiga, Tatiana Lana, que treinou comigo. Nós somos colegas de treino, né? Eu era senpai dela lá no SESI. E perto de lá em Contagem, perto ali no bairro Montes Castelo, em Minas Gerais, tem esse projeto dela. É um projeto sensacional, que também está numa crescente muito grande, mesmo nesse período de pandemia. Pô, é um projeto que está só crescendo. É um projeto que a gente tem muito carinho. Hoje a gente deve estar atendendo lá mais ou menos umas 30 crianças. Lá da Favelinha, que é um projeto capitaneado pela Sensei Mariana Bernardes. Esse projeto é um projeto, inclusive, de muito engajamento dentro das redes sociais. Quem é o líder comunitário lá, o Lá da Favelinha tem um aspecto cultural muito interessante, né? Eles têm essas disputas de passinho. Passinho é um tipo de disputa de dança, né? Que é muito interessante, muito forte nos bailes funks e na comunidade em geral. E o Lá da Favelinha é um dos grandes nomes do passinho no Brasil como um todo, né? Então é um projeto que vale a pena vocês seguirem lá no Instagram, inclusive, ver o tanto de coisa que eles fazem diferente. E o único esporte, pelo menos até um certo tempo, o único esporte que tinha no Lá da Favelinha era o judô. Então isso era um motivo de muito orgulho pra gente. O Sensei Mari tá lá fazendo um excelente trabalho. Tá parado no momento, mas estamos retomando aí pro ano que vem com toda certeza. A Rebeldia, quem comanda lá é a Sensei Fernanda Araújo, a Fefe. A Rebeldia é muito legal, porque é um projeto que iniciou na casa de um cantor famoso, um rapper famoso, que é o Flávio Renegado. Então, devo ter até deixado alguma foto nossa aqui com o Flávio, que é um grande parceiro, um grande apoiador do judô, que enxerga nessa questão, e eu gosto do nome, né? A Rebeldia, né? Tem muito a ver com o nome Flávio Renegado, inclusive, né? Que é essa questão de favorecer e fortalecer essa cultura do morro, essa cultura que é uma cultura muito interessante, que se vocês não convivem, é muito legal quando você está convivendo ali com aquelas pessoas e levar para essas pessoas um pouco mais de chance, um pouco mais de dignidade no final das contas. É a oportunidade, porque essas pessoas elas precisam de oportunidade, gente. Essas pessoas precisam de oportunidade. Então esses trabalhos, no geral, como um todo, não só aqui da Rebeldia como um todo, ele visa dar oportunidades para essas pessoas. Gerar mais uma oportunidade para essas crianças e para esses adolescentes. É muito legal esse projeto do Nosso Lar. Começou na casa do Flávio, onde o Flávio nasceu, né? E agora a gente está numa estrutura um pouco melhor, tá muito bacana lá. Instituto CCE, que é comandado por uma família que eu adoro. A gente conheceu, eles foram atrás da gente, precisando de um apoio, e foram atrás do meu pai e acabaram me encontrando, e a partir daí surgiu essa parceria, né? Tem a Marina, que é a mais graduada, mas tem o Rafael também, que também comanda lá a parte do judô, certo? O Juscelio, que é o pai, ele dá aula de karatê lá. Então os meninos foram pro judô, ele é do karatê, tem taekwondo, também tem outras atividades lá no projeto, né? No instituto, lá em Conselheiro Lafayette. E é um instituto totalmente bancado por essa família, certo? E é lindo o trabalho que eles fazem lá. É lindo. Lá em Conselheiro Lafayette. Então também é um projeto que a gente apoia, muito bacana. O Judô São João del Rei, ele também começou nessas indas e vindas do judô. Lá em São João del Rei a história é um pouco complexa para me contar aqui, mas tinha um professor que deu aula para várias pessoas, e esse professor ele não era ligado nem à liga, nem à federação, nem a lugar nenhum. Ele fechava o judô de São João del Rei. Em algum momento a gente foi convidado para estar lá, e a partir dali a gente abriu um pouco os horizontes das pessoas, porque esse professor também tinha se afastado de alguma forma, ou tinha morrido, eu não sei ao certo. De qualquer forma, a partir daí surgiram academias e projetos, e o principal deles foi o Judô São João del Rei, que em algum momento mais para frente, na estrutura deles, nós firmamos uma parceria de estar apoiando eles com tatame e outros materiais. É um nome muito forte dentro do judô da região, e
inclusive com novas parcerias se formando aí. Vocês vão ver nos vídeos que a gente vai passar a postar toda semana o que está acontecendo com cada um desses projetos, né? Mas vocês vão ficar sabendo do que está acontecendo lá no pessoal de São João del Rei. E sensacional o trabalho que é feito lá. O INEC, cara, o INEC é um instituto nacional, certo? De esporte, educação e cultura, certo? E eu tenho alguns professores que são ligados a mim que estavam dando aula lá. Ou próximos, ou amigos, né? E eu virei para um deles e falei para uma delas, na verdade, né? E falei, gente, como é que eu entro em contato com esse pessoal aqui do INEC? E do INED, na verdade, que é um outro projeto também, que na verdade tem a mesma estrutura, ao final das contas, mas são dois projetos diferentes. Como é que eu entro em contato com esse pessoal? Porque eu quero formar uma parceria com esses caras. Porque o trabalho deles é muito sensacional. Só aqui em Belo Horizonte, ao todos, a gente vai ter... Eles estão montando uma unidade nova e eles já têm 5 projetos, só na região metropolitana de Belo Horizonte, que é o que a gente está apoiando no primeiro momento. É claro que algumas ações envolvem todas as unidades do INEC, por exemplo, no Brasil. Eu dei uma palestra, por exemplo, para eles, online, que atingiu gente lá pessoal lá de Uberaba, Uberlândia, que eles têm trabalhos lá, por exemplo, né? Encontrei, inclusive, até senseis amigos lá nessa palestra, né? Foi muito legal. Mas o trabalho mais próximo que a gente faz é aqui, dando apoio, dando suporte. Isso aqui, por exemplo, é uma foto de uma visita deles lá no nosso dojo, lá no tatame, né? Então, é esse tipo de parceria que nós podemos oferecer, tanto ao INEC quanto o INED, que essa é uma das unidades deles lá, que a gente também vai gravar alguma coisa para mostrar para vocês, né? E vocês vão conhecer esse trabalho sensacional. Esse é o nosso projeto mais novo, eu acho, é o nosso Pequeno Lar, que é comandado pela sensei Thaís Figueiredo, ou Tatá, né? Lá iniciou tem muito pouco tempo, é um projeto apoiado aqui na região norte de Belo Horizonte e é apoiado por pequenos empresários da região. Um projeto muito bacana, um projeto que é muito legal, vocês podem conhecer aí no Instagram deles, no Nosso Pequeno Lar. Nova Geração é uma parceria que a gente tem com uma igreja evangélica em Ibirité, né? Eles tinham um jiu-jitsu muito forte lá e queriam introduzir o judô. E a gente entrou lá com o sensei Marcos Alexandre. Lá tá parado no momento também, mas já vai ter uma retomada agora no próximo ano, com toda certeza. Também um projeto sensacional. Inclusive que o nome combina com o nosso, né? Eu lembro que eu falei isso com a diretora lá, a Juliana, que é amiga nossa lá. Um grande abraço para ela, inclusive. Esses são os polos em implantação, o que nós estamos colocando para funcionar. O primeiro é o Nação. Cara, o Nação é um projeto em Brumadinho, sensacional. Quem vai comandar lá, sensei Raquel. E o Nação, ele fica numa casa que fica basicamente a 600 metros de onde parou a lama da barragem. Então vocês já verem aí em qual local que nós estamos. No meio da confusão. No meio da confusão. Um projeto que a gente visitou esses dias para poder fazer a implantação. Então, já estamos no caminho para poder iniciar. E esse projeto eu estou muito ansioso para que ele possa se desenvolver. O Construindo o Futuro, que é uma parceria nossa com a Prefeitura de São José da Lapa, né? Com a nossa responsável, que é a sensei Gabi Rocha, que inclusive iniciou um projeto social em São José da Lapa, né? O Construindo o Futuro ele vai iniciar dentro do colmeia, em outros horários, no contraturno das escolas, e o objetivo dele é se espalhar pelas escolas municipais de São José da Lapa, um excelente trabalho que a Prefeitura lá está fazendo, inclusive com o secretário Sérgio. Um grande abraço para ele. Aqui a gente fala um pouquinho das nossas diretrizes socioeducacionais, que eu acho que é um assunto mais técnico, mais acadêmico, inclusive, que é como que fortalece esses vínculos comunitários, a inclusão social como uma referência, né? Porque não adianta a gente falar de inclusão social sem realizar ações que promovam essa inclusão social, né? E esse desenvolvimento educacional e auxílio pedagógico a essas crianças. Não adianta a gente tenta promover um pouco
a tentativa de diminuir a distância, né? Esse, no final das contas, que é esse objetivo como um todo, né? As nossas metas quando a gente implementa um projeto, essas são as nossas metas, né? Promover o desenvolvimento psicossocial, desenvolver o interesse na educação, uma série de itens. E aqui com os indicadores, né? Como é que a gente faz para fazer essa avaliação? Os nossos objetivos como um todo do projeto, né? Os eventos que a gente realiza, né? Então a gente faz essa capacitação anual de professores e monitores, que é um evento presencial e online, que ele dura mais de 10 horas, aborda temas diferentes dentro do judô, muito interessante. A gente tem palestras trimestrais que a gente faz online para professores e colaboradores dos projetos, com convidados especiais que compartilham seu conhecimento e sua visão sobre alguma coisa. E a gente tem um meeting social de judô que a gente realiza todo final de ano, que é um evento presencial. Não é um campeonato, porque todos ganham medalha. E a gente não pode também qualificar como um festival, porque as lutas são sérias, a gente dá uma estrutura toda de campeonato. Então por isso que é um meeting, é um encontro social de judô, ao final das contas. Isso aqui são algumas fotinhas dos nossos judocas de destaque dentro dos nossos projetos. Eu não quero ficar citando nomes não, porque aqui só estão alguns deles, né? A gente tem uma estrutura boa de grandes judocas se formando, né? E como vocês conseguem nos achar dentro onde que está o Geração Tatame? Nós estamos basicamente no Instagram, certo? Tem um site aí e tal, mas a gente tá vendo como é que vai colocar ele para funcionar, para ser uma plataforma também para esses alunos dos projetos sociais, certo? Isso foi uma foto muito bacana, foi em Mariana em 2018. Todas essas pessoas que estão nessa foto aí, que ela até distorce por causa do tamanho, são dos nossos projetos sociais. Aqui devia ter umas 250 ou 300 crianças, são uns 300 crianças, adolescentes, professores, não sei, umas 200 e pouca, dentro de um projeto, dentro de um campeonato. E projetos diferentes, aqui tem uns 4 projetos diferentes reunidos, né? Então é isso, senhores. Quero me deixar à disposição de vocês, para quem tiver mais alguma dúvida sobre o Geração Tatame, tá? Entrar em contato comigo através do Instagram do @Geração Tatame, que a gente vai tirar dúvidas. Se você quiser fazer parte dessa estrutura, quero te convidar para você tirar algumas dúvidas de como que a gente pode te ajudar fazendo parte dessa associação que é o Geração Tatame, ok? Como eu disse, o Geração Tatame ele é independente de liga, de federação, de qualquer coisa, tá? Nós somos um apoiador desse projeto e fazer parte dessa estrutura grande pode trazer benefícios para você mesmo lá no seu local, porque quando a gente trabalha tanto o conceito micro daquela estrutura dentro daquela comunidade, mas também o conceito macro, porque a gente entende que aquilo ali faz parte de uma estrutura grande. Então chama a atenção de muitos e muitos políticos, por exemplo, quando eles sabem que esse projeto está espalhado em outras regiões do estado. Inclusive vem parceria nova chegando por aí, que no final dessa sequência de vídeos sobre os projetos, eu já quero estar anunciando, porque o Geração Tatame ele vai expandir muito em breve. E eu conto para vocês aqui em primeira mão. Quem gostou, ficou aqui até o final do vídeo, esse vídeo chato, contando um pouquinho da história do nosso projeto. A gente tem muito orgulho dele. Deixa seu like aí, se inscreve no canal quem não é inscrito ainda, acompanha os nossos programas, o programa Hajime, e se engajem com o judô. Tire um momento da sua vida para se engajar com o judô, se envolver com o judô. Reaja com o judô na internet. Se você gostou, você dá like. Se você não gostou, você dá dislike. Comente como é que é nos seus projetos sociais. Se engaje, se envolva com o judô. É isso que nós precisamos cada vez mais para mostrar a relevância do nosso esporte. Não só a nível mundial, mas principalmente a nível nacional, né? Forte abraço para todos. Até a próxima.